Uma Vida pelo Fim do Câncer, lindo livro, que conta a terapia natural contra o câncer pela AEMK. Ele é pai dos meninos lindos Ernesto e Raul e tem como namorada Nancy. Tô certa? Perfeito. Apresentação perfeita. Uma boa descrição. É um resuminho do resumo, né? Mas a gente tem muito o que falar, então vamos lá, né? Então, falar um pouquinho da sua trajetória, Vinícius, como tudo começou, né? E falar também que nós temos uma pessoa que é um anjo nas nossas vidas, né? Uma pessoa em comum aí, tanto para o Vinícius como para mim, que é a Rosa, que ajudou tanto na minha trajetória e na trajetória do Vinícius. Aí depois a gente conta sobre isso. Mas vamos lá, Vinícius, como começou toda essa tua transformação, né? Essa tua dedicação às terapias. Sim. Vamos lá. Você falou um pouquinho, eu sou formado em jornalismo, né? Trabalhei, vivia nessa área mais corporativa, nesse dia a dia. E jornalista tem uma rotina bem puxada, enfim, bem exigente, não tinha horário, eram umas Uhum. loucuras aí por muito tempo. E, e aí, assim, depois de jornalismo, eu fui estudar teologia. Estudei teologia, acho que tinha um pouco da minha vocação, né, de contribuir, auxiliar algumas pessoas, acho que é um pouco do meu dharma aí. E aí estudei teologia por 3 anos, acabei não concluindo, né, estava prestes a me formar e aí ser um pastor, e aí a vida acabou mudando um pouco e, enfim, eu acabei não me formando, mas sempre tive esse lado, né, de poder contribuir com as pessoas, né, sempre tive esse olhar Uhum. humano, mais solidário e da gente como um instrumento divino mesmo na vida das pessoas. Eu sempre encarei dessa forma, né? Sempre conduzi minha vida dessa maneira, né? E isso foi seguindo até 2015, né? Comecei a ter alguns problemas, me senti... Esse mundo das terapias naturais eram totalmente desconhecidos, né? No meu radar, eu não vivia isso. O único contato que eu tinha era com a MK, né? Do tratamento Certo. do método Kovacic para câncer, isso eu acompanho desde sempre, mas era o meu único contato, assim, né? Mesmo como Uhum. voluntário, eu trabalhava mais como voluntário escrevendo, ajudando a associação, do que propriamente ajudando as pessoas ali no dia a dia, né? E então era o único contato que eu tive. Aí em 2015, Uhum. eu estava com umas crises, né? Umas crises existenciais, a coisa dos 30 anos, aquela coisa, né? Que acaba batendo. E aí eu fui procurar ajuda, né? E fui procurar uma ajuda alternativa, porque, sei lá, sempre no meu caminho eu sempre gostei de olhar para aquele mundo um pouco diferente, né? Um pouco alternativo, eu diria, né? Eu sempre gostei de mim Uhum. lado mais alternativo, né? Não tudo que está tão claro assim. E aí eu descobri nas terapias naturais um parceiro. E a Rosa foi minha primeira terapeuta mesmo. E que começou a me tratar com reflexologia podal e reiki. E, Certo. não, e foi fundamental para mim. Foi uma grande transformação, me deu muita força, muita coragem, começar a encarar os meus medos, as minhas crises. E eu me senti muito amparado e acolhido, né, com essa linha terapêutica Uhum. que eu conhecia. E eu senti na prática, né, a força e a mudança que isso gerou na minha vida, né? E aí eu fiquei Sim. impactado com tudo isso, né? E a Rosa, que é uma tia querida, sempre falou para mim, nesse momento principalmente, né? Ela falou, você tem vocação para ser um terapeuta. E, nossa, mas para mim foi um pouco, fiquei um pouco em choque, né? Não esperava isso. Enfim, segui minha vida. E aí, em 2017, em 2015 foi quando nasceu meu filho, inclusive meu primeiro filho, Ernesto, né? Uhum. E aí a vida mudou, né, bastante, assim. Sim. E aí eu deixei essa vida corporativa de lado, decidi trabalhar como autônomo, sozinho, enfim. Uma mudança profissional muito forte. E nesse momento eu fiz um coaching. Passei por um coaching para fazer uma reorganização da minha carreira, a médio e longo prazo, né? E aí foi um processo muito gostoso, muito proveitoso, me ajudou demais.
E aí, o meu caminho a médio e longo prazo, encontrei, né, cheguei à conclusão que era esse caminho terapêutico, né, das terapias alternativas, Certo. naturais. Que legal. E eu fui preparar para isso. Aí, isso foi em 2017, 2016, na verdade, o coaching, né? E aí, para 2017 eu ia começar. Isso, eu estava montando uma empresa trabalhava com comunicação ainda, estava trabalhando com marketing digital, estava começando a trabalhar com isso. E aí, esse meu projeto de terapeuta era um projeto de médio e longo prazo. Mas aí, no início de 2017, minha vida virou de ponta cabeça, desfiz a sociedade e falei, não, esse é o meu caminho, vou pular de médio prazo, vou para o curto prazo. E aí fui estudar, mergulhei nesse mundo mesmo, e aí comecei estudando massoterapia, naturopatia, aí descobri o Reiki, que foi dentro desse processo, foi muito abençoado. Aham. E aí eu fui fazendo essa migração, aí comecei a trabalhar também com massagens, né? E aí fui dividindo meu tempo entre trabalhar com produção de conteúdo, que é o que eu fazia, né? Historicamente, e dividi esse meu tempo com essa área terapêutica. Então, fui estudando, aí comecei a fazer massagens mais corporativas, né? E aí fui desenvolvendo, estudando. Aí eu estei, por ter passado por um tratamento de reflexologia tão abençoado, tão profundo, Sim. eu decidi estudar reflexologia. A Rosa me deu esse caminho. Foi a Rosa, inclusive, que me indicou uma universidade, né? É a escola que eu entrei em 2017 e estou até hoje, até 2021. Olha, É a minha segunda casa, né? Eu diria, então é, é um ambiente super agradável, super gostoso, que eu me desenvolvo muito. Enfim, aí eu comecei a dividir o meu tempo entre os atendimentos terapêuticos, né? E a produção de conteúdo. Mas a minha grande aham, paixão, assim, eu adoro escrever, eu me sinto realizado escrevendo, eu gosto muito de trabalhar com isso. Mas também me sinto muito realizado quando eu faço atendimentos terapêuticos, quando eu consigo, enfim, auxiliar as pessoas. Então, minha com jornada certeza. foi por esse caminho. E aí, estou hoje vivendo um pouco É, disso. é. Legal quando a gente fala aqui na introdução sobre como você chegou até as terapias, né? Que geralmente a maioria sempre tem uma profissão, né? Vai estudar alguma coisa e depois chega no meio do caminho, nossa, aparece as terapias e muda a vida da pessoa, né? Sim, E sempre acontece algo na vida da gente, que às vezes no momento a gente acha que é a pior coisa do mundo, né? Momentos ruins, igual você passou, de provações, e aí aparecem os anjos, como a Rosa, que traz a terapia até você, que te apresenta e que você fica maravilhado e você dá seguimento, né? Então, sim. assim, o que eu percebo que as nossas lives estão muito com esse conteúdo, né? Uhum. Com essa característica, que eu acho muito lindo. Então, é muito interessante a gente falar aqui da profissão, né, que você tinha antes, porque tem muitas pessoas, às vezes, que não se enxergam, né, hoje, está no trabalho, mas está por ir, e às vezes fica até deprimido, depressões, né, com cargas horárias exaustivas. Então, é muito interessante isso. Muito bonita essa história. Obrigado. E é isso, porque as terapias, elas trazem um novo horizonte, né? No meu caso, em que cresci dentro de uma igreja mais tradicional, né? Que Sim, trabalha energia, você olha com um pé atrás, né? Mas com o tempo você vai vendo que não é nada disso, está tudo muito integrado. é, Então, historicamente, não era muito favorável, então eu não conhecia esse universo. E quando eu me é, encontrei, me dei conta da beleza, da profundidade, da riqueza que existe, né? Porque isso também, a nossa tradição aqui mais ocidental, ela tem uma outra perspectiva, né? Que a gente trata, a gente tem algum problema que se manifesta e a gente vai atrás de um tratamento, né? E é, é tudo muito preventivo, né? Então, boa parte dessas terapias que a gente estuda aqui, elas são, né, vindas lá do Oriente, que tem uma outra mentalidade, um outro jeito de uhum, pensar. E isso tudo se reflete aqui, né? Em como isso chega para nós, né? Então, para mim é, foi muito novo mesmo, foi uma grande descoberta. E hoje, quando eu olho para a grande variedade de possibilidades de tratamentos, de terapias tão ricas, né? Isso é tão bonito, porque a gente consegue se desenvolver
fisicamente, emocionalmente, energeticamente, né? Quando a gente olha para a nossa essência energética, tudo começa ali. Então, a gente ter meios de acessar e, sobretudo, prevenir, né? Prevenir Prevenir. erros, ter mais qualidade de vida, né? Eu gosto muito de trabalhar Uhum. todo o conhecimento que a gente, as terapias elas trabalham a nós mesmos, nós trabalhamos a nós mesmos, né? Nós nos Sim, conhecemos quando nos submetemos a tratamentos terapêuticos, né? Que vão lá na nossa essência mesmo. E a gente sim. conhece, a gente evolui, a gente melhora e a gente consegue lidar melhor, fazer escolhas melhores, consegue ter mais clareza mental, enfim. Uhum. É tão bonito quando a gente traz isso como um modo de vida mesmo, né? É Eu acho que gratificante poder ajudar as pessoas, né? sim, Gratificante, né? muito. E a gente acaba ajudando a gente mesmo, porque Ajuda, é, retorna, né? sim, retorna aí também quando a gente aplica, por exemplo, numa aplicação de Reiki, eu faço autoaplicação também. E quando eu aplico em Sim, alguém, essa energia está fluindo aqui também, então a gente está sempre se cuidando, né? Então é sim. muito bonito e muito propositivo, né? É algo que você se coloca, né? É muito ativo você a trabalhar com terapia, porque você desenvolve a si mesmo, né? E você consegue Uhum. também auxiliar as pessoas. Então é um processo tão Sim. bonito, tão profundo, né? É É um transformador. crescimento diário, né? E um conhecimento também que nunca acaba. Não tem fim, É. né? É muito Aproveitando, bonito. você falou do reiki, vamos falar um pouquinho sobre o reiki, a sua experiência. O que eu tenho percebido é que às vezes tem muitas pessoas aqui que entram e falam assim, eu não estou conseguindo entender muito bem sobre as lives. Então a gente falar de uma forma bem mais assim, simples mesmo, como funciona, por Sim. favor. Vamos lá. O reiki é minha paixão. O reiki eu descobri no curso de massoterapia. Eu já tinha ouvido falar, já tinha recebido uma sessão, mas quando eu fui iniciado e eu fui estudar um pouco reiki, e nossa, eu me encantei, me apaixonei, porque o reiki ele é uma terapia extremamente simples, né? Mas tem um nível de profundidade e um nível de. Ela mexe tanto com a gente que assim, é muito incrível poder vivenciar tudo isso, né? Resumidamente, o reiki é uma técnica de imposição de mãos, né? Que nasceu lá na década de 20 ainda, com o Mikao Usui, um monge japonês, que numa dos seus períodos aí de reflexão e meditação, ele conseguiu, na verdade, canalizar a energia vital, a energia que está aqui presente, né? O Chi ou o Ki, né? O Chi e o Ki, né? No Japão, que eles usam mais esse termo, que é a energia vital, a energia que nos anima aqui, né? Que nos dá vida. Ele conseguiu canalizar por meio de símbolos e mantras, sons de poder, canalizar essa energia. Então, o Mikao Usui conseguiu captar essa energia que está no universo e transferir para um corpo, essa energia vital, essa energia que está aqui no universo, que eu chamo de essa energia que é uma bênção divina, né? Que é um grande presente, né, do universo de Deus para a gente. Então eu falo que É, o reiki é a energia do amor, o reiki é a energia do amor. Porque o toque terapêutico e a imposição de mãos é um toque de amor, né? Então eu gosto uhum, muito dessa visão, né? E o reiki, assim, a gente impondo as mãos, com um canal aberto de reiki, você tem que ser iniciado no reiki, você consegue captar essa energia e você é só um canal, você só transfere energia, é, a energia do universo, energia universal, para um corpo que pode ser seres humanos, podem ser animais, podem ser plantas, inclusive, né? sim, É muito bonito que a gente consegue auxiliar todo mundo e a nós mesmos, inclusive, né? E o reiki eu é, sempre falo também que ele aponta em 4 caminhos, né? O primeiro deles é paz, né? Quando a gente impõe as mãos e fala, emana os símbolos e os mantras, a gente fala sobre paz. No segundo caminho é felicidade. O terceiro é
estar presente aqui, aqui agora, né? Estar aqui conectado com o momento presente, né? Sem depressão passado, sem ansiedade futuro, né? O momento, Uhum. então, o reiki Presente. ajuda também. E o quarto ponto é o que os orientais, os budistas falam de ser o mestre de si mesmo, né? Então o reiki te dá esse centramento e é você ser ter essa clareza mental e conseguir tomar melhores decisões. Então é você ser o Uhum. protagonista da própria vida. Então eu gosto dessa visão do reiki, né? Do reiki É, tradicional, né? Do reiki tradicional que é sim, o Mikao Usui. Eu sou nível 3 no reiki, né? tá. Não sou mestre ainda, mas eu falo, o reiki é vida, porque ele trabalha, gosto muito do reiki porque ele vai lá na nossa essência, ele vai lá no nosso campo energético. E quando a gente equilibra, né, os nossos chakras, a gente equilibra o nosso campo energético, e com o reiki isso é muito, muito vivo, né, muito possível, Uhum. a gente consegue equilibrar, por consequência, os nossos campos emocionais e, por consequência, também os nossos campos físicos, né? Então, muita gente pergunta assim para mim, mas o reiki cura? Eu falo, não, não cura, a cura é outra história, mas o reiki, ele vai te auxiliar no processo físico, tenho certeza que vai. Sim, Por sim. exemplo, o reiki, ele é super eficiente para acelerar processos de cicatrização, né? Uhum. Se, por exemplo, se tem alguma fratura óssea, e se você não espera ter o mínimo de cicatrização óssea, você aplicar reiki, você pode até calcificar errado, porque o reiki acelera esse processo. Enfim, Uhum. o reiki é uma grande bênção e trabalha É, nesses três, resumidamente, nesses três campos, né? Então, o é, reiki tem beleza ímpar, eu sou é. fascinado por ele. E é uma técnica milenar, né? Tão, tão linda e assim, geralmente as pessoas, a maioria dos terapeutas passam pelo reiki, né? É uma questão assim mesmo, parece é tradicional, né? E Sim, aproveitando, abrir um parênteses aqui, eu trabalho muito com reiki nos meus medicamentos, né? Então, eu sim. vou, antes de eu tomar, então eu aplico, para amenizar todos os sintomas, reações. Realmente, Faz diferença, né, Fernanda? O reiki é um modo de vida, né? A gente pode abençoar o nosso alimento, né? E gerar sim. energia. A gente pode, por exemplo, eu adoro filtros de barro. A gente pode colocar água lá e aplicar o reiki nessa água. No meu animal, eu tenho um cachorrinho, enfim, quando ele às Uhum. vezes fica um pouco, ele é bem sentimental. E aí, quando ele tiver um pouco mais tristinho, aplico o reiki nele, enfim. O E é reiki é muito bonito, né? Ver, reagir, né? Um animalzinho reagir, né? Como é lindo, né? eu gosto muito dessa coisa de imposição de mãos, Fernanda, porque, como eu falei, o toque ele é muito bonito, né? Jesus, quando a gente fala ele fala impõe as mãos, né? Coloque as mãos, isso é tão Sim, bonito, né? Você é, tocar alguém é um ato de amor, é é, um toque de amor, e o reiki é isso, é um toque de amor, né? sim, Então, é um modo de vida. Eu falo que viver o reiki é é, muito legal, né? E o legal é que é acessível, né? Não, não tem... qualquer um pode, desde que deseje, exato. se coloque, pode Tenha se vontade. né? Você consegue se colocar. Isso é fascinante, assim, né? É, O Otávio Leal, que é o meu mestre, ele fala, né, que o mundo precisa de terapeutas, né? Então, eu sempre convido as pessoas que gostam de um reiki, eu sempre incentivo, encorajo elas a conhecer, se aprofundar, sim, e se tiver sentido, tornar-se um reikiano, né? o Para ajudar reikiano. e Nossa, ajudar o próximo, né? é o que nós mais precisamos, cada vez mais de terapeutas. E você falou um assunto que eu acho até interessante colocar aqui. Eu percebo muito a questão das crenças, né? Então você veio de uma igreja evangélica, né? De toda uma doutrina que existe as crenças, né? E, então acho que é muito interessante você falar aqui, porque eu vejo muito isso. As pessoas têm aquele receio, mas a gente deixa bem claro que a gente não está misturando, né, com a religião, né? Hum. Então achei bem interessante para que as pessoas vejam tudo isso. Sim, eu ainda tenho o meu coração, né, minha tradição.
eu tenho um profundo respeito, um carinho. Jesus é o meu grande mestre, né? Tenho isso até hoje, nada muda, né? Claro, Mas são coisas distintas e são coisas complementares. Por exemplo, falando do próprio Reiki, né? sim. Eu também trabalho com Reiki, que é chamado Reiki crístico, né? Que é uma imposição de mãos, Uhum, chama Yadi Auri Ripui, que ele remete aos essênios, né? Jesus andou com os essênios, aprendeu muito com eles. uhum, E é uma imposição de mãos belíssima, que você trabalha com os símbolos dessa tradição cristã, né? E é belíssimo, eu adoro esse reiki, inclusive. É um estilo diferente de reiki, né? tá. Não é o tradicional Mikao Sui, mas eu utilizo muito esse método de reiki, eu acho poderosíssimo, tem uma força Eu não tremenda. conheço. E aí ele trabalha com símbolos também específicos? Trabalha com símbolos específicos dentro dessa tradição cristã e mantras também, né? Yoshua Tá. é um mantra que é o nome de Jesus, Miriam, o Amém é um outro mantra. Então você é o mesmo Ah, princípio, você combina o símbolo com o mantra e faz essa tá. imposição de mão. Essa tradição é belíssima. Então, assim, a gente tem dentro da tradição cristã, a gente tem essa imposição de mãos Sim, e nada, não há nada que um sobreponha ao outro, né? Eu sim. vejo, inclusive, Fernanda, que as terapias naturais são grandes bênçãos divinas, são presentes Bem, divinos para nós. Então, não há, uma coisa não anula a outra. Eu acho que todas elas exato. são complementares, né? Exatamente. Eu mesma no passado, para mim também foi difícil, né? Assim, no começo, acho que em 2014, que eu estava começando a estudar, então tudo você começa a ter um pouco aí quando você estuda e vê que uma outra realidade, né? E as crenças, liberando essas crenças é muito, muito gostoso. Mas a gente ficar falando aqui, a gente vai ter que sempre controlar o tempo, porque, nossa, tô adorando a conversa. Então, vamos falar um pouquinho sobre reflexologia para o pessoal, para ter uma ideia, porque reflexologia eu, eu conheci assim como mexer no pé, né? Uma massagem. E quando eu comecei a fazer com a Rosa, eu verifiquei que não é só uma massagem, né? E aí eu comecei a perceber que meu corpo estava falando e respondia pelo pé, né? Assim, ela via sinais de que estava, sei lá, com uma dor de garganta, que você tinha uma dor de cabeça, tudo refletia no pé. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa terapia, essa Sim. técnica. Eu, de novo, né? A Rosa também me apresentou a reflexologia. Fui tratado e muito bem cuidado com a reflexologia e por isso, inclusive, decidi estudar. E é tão bonito porque os nossos pés, né, a gente acaba não dando a atenção necessária para ele, né? Mas É, a nossa base, a nossa estrutura, é o que nos sustenta, né? Então, devemos olhar com carinho. Então, a gente até pode puxar um pouco da reflexologia e pensar em cuidar dos pés, massageá-los, cuidá-los, né? De repente fazer uhum, uma em água quente, a gente pode estimular alguns pontos, sabe, passando o pé numa bolinha. A gente tem que olhar, né, para o pé com carinho. Mas a reflexologia podal, dentro da linha que eu atuo, que eu estudei, porque assim, tem algumas linhas que trabalham mais a massagem mesmo, né? Que usam uhum, de relaxamento, e que é fantástico, tá? tá. A gente consegue trabalhar apenas nos pés, consegue trabalhar o nosso corpo inteiro, né? Então, basicamente assim, né? A gente pensar no nosso pé aqui, a mão é o mesmo princípio, inclusive. Mas no nosso pé, nos nossos pés estão representados o nosso corpo inteiro. Então, todos os nossos órgãos, todas as regiões do corpo, elas estão indiretamente refletidas no nosso pé. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui a mão esquerda, né? Aqui, esse ponto aqui é o ponto do coração, né? Então, quando eu toco aqui, nesse ponto, do pé e da mão é o mesmo princípio, como eu disse, Uhum, é como se eu estivesse massageando o meu coração. Isso tem reflexos físicos e também emocionais, tá? São duas certo. linhas diferentes, mas que se complementam também. Então, a gente consegue trabalhar apenas nos pés, tocando os pés, consegue trabalhar nosso corpo inteiro, né? E aí, a diferença um pouquinho que eu trabalho nessa linha mais de tratamento
é que a gente trabalha não só com massagem, a gente trabalha com um tratamento preventivo ou até algumas coisas mais de, entre aspas, um pronto-socorro. A gente consegue trabalhar em cima da necessidade do cliente. Por exemplo, se tem um cliente que sente dor na região lombar, tá? Então, a gente monta um plano com os pontos adequados que tenham a ver com essa parte da lombar. Então, tem um ponto da região da coluna, tem um ponto da lombar, tem um ponto das costas. Enfim, você consegue trabalhar dentro de um plano específico para trabalhar uma necessidade. Então, esse é um trabalho mais dedicado, um trabalho que eu chamo mais de tratamento. Uhum. Ele é um pouco diferente porque ele é um pouco mais dolorido, inclusive, né? Porque você É, falou, né, do ponto do pé, é, alguns pontos, se a gente pegar o nosso pé e começar a mexer, se a gente começar a apertar, a gente vai ver que alguns pontos vão doer, o que é normal. E essa dor, o que ela está querendo dizer pra gente? Que há algum desequilíbrio nessa região, por exemplo, uhum. na região do estômago. Uma pessoa que sofre de gastrite, por exemplo, se eu pegar o ponto do estômago dela, provavelmente ela vai sentir dor, né? E com a Sim. reflexologia, a gente consegue trabalhar em cima dessa necessidade, trabalhando apenas nos pés, apertando apenas os pés. Uhum. A técnica, ela é muito diferente, né? É, Ela é muito curiosa, né? Porque a gente fala, poxa, mas com os pés? Sim, com os pés. O nosso pé, sim, nossa base, ele está inteiramente representado. é, Então, a primeira que a gente cria esse respeito maior, esse cuidado com os pés mesmo, que a gente tem que ter sempre, tá? é. E a gente consegue, por meio deles, trabalhar uma necessidade específica. Eu acho isso tão bonito, eu acho isso tão... E às vezes até você também perceber o que a pessoa tem e ela nem sabe, né? Sei lá, pode ter um probleminha no coração, né? E já uma prevenção, né? Pode acontecer também, né? A gente consegue identificar algum ponto que seja dolorido e a gente consegue investigar isso melhor e saber, né? Uhum. E trabalhar. E aí, como funciona, né? Ah, tá, mas como, tá, identifiquei o ponto é esse, ok. Existe um mapa, tudo bonitinho, né? Quando você toca, qual é o princípio físico disso mesmo, né? Quando você toca nesse ponto e tem essa dor, é como se você estivesse dizendo assim, o seu corpo entendesse, opa, esse ponto tem alguma coisa, que ponto que é? Ah, é a Uhum. parte, sei lá, dos ombros. Ah, deve ter algum cuidado aqui. E naturalmente, você envia esse estímulo, isso vai pela medula óssea, vai para o sistema nervoso central, e aí o seu órgão de defesa, né, o mecanismo de defesa vai trabalhar em cima dessa necessidade. Então ele vai dizer assim, opa, essa região do ombro do Vinícius está precisando de uma atenção maior. Então, naturalmente, o seu corpo se volta mais nessa direção. E aí é Ah, que o tratamento, tá? É uma questão tá. física mesmo, né? É como se a Uhum. gente estimulasse, a gente mostrasse para o nosso próprio corpo onde há um desequilíbrio e ele naturalmente faz um esforço maior e olha para aquela região. Inclusive, é muito curioso que quando você faz um tratamento de reflexologia, um ponto, por exemplo, tem um ponto da ansiedade, que é aqui no meio, né? Uhum. Quando você toca e se a pessoa está com nível de ansiedade grande, você sente muita dor. Na verdade, assim, É. quanto mais dor, mais delicada está a situação. Eu Mas sou prova disso. ainda precisa melhorar, tá? E aí, num primeiro momento, você vai tocando esse ponto e essa dor vai diminuindo, ela vai Tá. diminuindo. É claro que às vezes não é só em uma sessão, às vezes levam duas, três, Precisa cinco, mais, né? 10 sessões. Uhum. Mas essa dor ela vai naturalmente diminuindo. Então, o tratamento começa ali, tocando esse pequeno Legal. ponto. Eu sempre falo, uma dor Aham. suportável, né? Nunca é excessivamente, nunca passa do ponto do teu limite da dor. Sempre Sim, sim. aprendi isso com o meu mestre Osni, que é um grande reflexo terapeuta. Bacana. Então, Ô, eu faço. Vinícius, só dando uma pausa aqui, que tem uma pergunta, a Bruna está perguntando, a ideia é como a da acupuntura, pode-se dizer? De um jeito, de alguma maneira, sim, porque a acupuntura vai trabalhar nos canais energéticos, né? Então, os pontos que vão ser tratados, eles têm a ver com aquela necessidade, mas está alinhado com o campo energético, com os canais de energia. Então, onde é feito o agulhamento,
ele vai naquele ponto, ele trata de maneira específica, a acupuntura trata alguma questão específica, mas trabalha aí Uhum. no campo energético. A diferença é que para a reflexologia, ela vai trabalhar no campo mais físico mesmo. Então, a gente tem um mapa aqui, né, que a gente tem dos nossos pés, então a gente vai trabalhar, como eu falei, nesse estímulo, gerando esse estímulo e fazendo essa conexão com o sistema nervoso central, que vai ativar os mecanismos de defesa para olhar aquela situação com mais carinho. Então, se a gente olhar do princípio que vai trabalhar especificamente em alguma causa, sim. Uhum. Ela trabalha no campo energético, né? Então, Sim, segue o mesmo princípio. E a diferença da reflexologia é que ela trabalha mais no campo físico, né? é. Tem algumas pessoas que comentando, a Marlene Piva, que é sua parente, né? Quem é a Marlene? Mamãe, A mamãe? Ah, que legal. Depois de uma, ela falou que sente dor, mas depois causa uma sensação de alívio maravilhosa. é, já peguei no A pé dela Ro, algumas vezes, e aí ela sente, depois melhora. É sempre assim, começa sentindo uma dor, mas depois é sempre melhor. é, a Rosa entrou, bem-vinda, Rosa, muito legal. E a Bruna agradeceu. Então, nossa, a gente passa rápido demais, a gente quer falar sobre tudo, né? Mas agora, acho que tem mais alguma coisa? Ah, só uma pergunta. Eu poderia falar assim que meus pés, eu tenho que ter mais cuidado com meus pés? Tipo assim, ao andar descalço, a tomar até um tipo de uma friagem, um choque térmico, existe isso? Existe. E aí, mas eu penso da maneira contrária. Quando nossa anatomia do pé foi colocada, né, quando fomos criados, né, os nossos pés, nós não fomos criados para usar tênis, sapatos e afins. Né? A anatomia do pé era para a gente se locomover no meio de pedras, no meio de obstáculos. Então, nosso pé foi desenvolvido para ter contato mesmo, né? E aí, na nossa sociedade, século XXI, grande centro urbano, a gente pouco está conectado com a natureza. Então, a minha sugestão é o contrário, que nos desprotegemos do nosso pé. Então, que a gente caminhe mais descalço, sim, que a gente Uhum, estimule o contato do pé com o solo, preferencialmente, inclusive, assim, se tiver oportunidade, pisa na grama, se conecta com a natureza, tá. praia, pisa na areia, anda o máximo possível em contato com a natureza, mas estimula os pontos dos pés. Por exemplo, duas coisas, a gente pode trabalhar e massagear nossos pés, a gente pode sentar é, é, né, naquela posição do índiozinho, a gente pode pegar o nosso pé e massagear quando a gente está tocando o nosso Uhum, cuidando da gente mesmo. Então, por mais que você não domine aí os pontos e tudo mais, não precisa. Só o fato de você massagear os seus pés, né, apertar os seus pés, de forma tá intuitiva, estimulando algum, né? estimular o pé, porque é isso que a gente precisa, né? Trabalhar, é, Uhum, cuidar da gente e passa por esse estímulo mesmo no pé. Então, é claro, né? Se está frio, a gente protege, aquela coisa toda, é. né? A gente pode, por exemplo, a gente deveria passar com frequência creme para hidratar os nossos pés. A gente pode fazer aquelas imersões, a gente pode colocar, quero fazer uma limpeza, até energética. Você pode colocar uma bacia Uhum, com água morna e sal grosso e pisar mesmo no sal, né? E tá. estimular esses pontos. Você pode colocar algumas essências, um óleo essencial de lavanda, por exemplo, molhar Uhum. deixar os seus pés ali repousando também. A gente deve estimular, assim, apertando, enfim, andando descalço o máximo possível, mas também olhar o pé com esse cuidadinho mais, né? É, Protegê-lo quando tá frio, então saber a que gente ele, pode, antes de saber que ele dormir, reflete o seu corpo, né? sim, sim, porque a nossa saúde, né, passa pelos pés também, né? E os nossos É, pés merecem esse carinho, esse cuidado, né? é. Então, A nosso Nancy tá sistema falando aqui, ó, um tratamento maravilhoso. é muito bom. A Anitta falou, muito interessante, não conhecia. A Ieda falou, estou certa então, por isso eu não gosto de sapato. Sim, muito bom. Ô Vinícius, quanto tempo mais ou menos você precisa no finalzinho para a gente fazer uma meditação, que você falou de fazer? 5 minutinhos. Tem um 5 minutinhos. minutinhos, tá? E se você quiser, alguém quiser perguntar, fica à vontade, pessoal aqui, né? Quiser perguntar mais sobre a
reflexologia, mas vamos falar um pouquinho sobre o tarot terapêutico, Vamos. pela questão do tarot terapêutico, ele gera muita dúvida, né? Porque as pessoas pensam assim muito, o que vai acontecer numa sessão? Vai adivinhar, né? Então eu queria que você falasse um pouco mais sobre o tarot terapêutico, por Vamos favor. lá. O tarô, ele é uma ferramenta incrível de autoconhecimento. É assim que eu vejo o tarô, né? A gente tem ali os 22 arcanos maiores do tarô, eles representam a nossa jornada de vida, né? Do início do louco até o 22 arcano do mundo, ele tem representações da nossa vida inteira, né? Então, o momento de se desenvolver, de conhecer, de desbravar, de criar, de consolidar, de fazer escolhas, de perder, de retroceder e de avançar depois, de desenvolver o campo emocional, enfim, o tarô, os 22 arcanos maiores do tarô, eles trabalham com toda essa energia. Então, o tarô eu vejo como uma ferramenta de autoconhecimento, de desenvolvimento. Como se eu trouxesse, acessando por meio de símbolos, né, do tarô, se eu acessasse o inconsciente e trouxesse para a consciência, né? Então, o tarô, na verdade, ele é um pouco complexo do ponto de vista, é difícil explicar algumas coisas, Deixa eu explicar. mas a gente consegue captar energia, a gente se sintoniza na energia, então a gente consegue entender um pouco do passado, consegue entender o presente e consegue entender, inclusive, a energia que está no futuro. Mas eu não trabalho com o tarô nessa parte divinatória, tá? Igual Uhum. do tarô tradicional para esse tarô que eu chamo de terapêutico. É esse tarô que vai desenvolver a mim mesmo, que vai desenvolver, que vai me trazer clareza. Eu vou conseguir enxergar coisas que eu não estou conseguindo enxergar por meio do tarô, né? E assim, como é que eu faço isso, né? Primeiro, me permitindo me conectar e ouvir, porque às vezes o tarô também te mostra alguns caminhos que a gente acaba relutando, né? Mas que são necessários, né? Eu falo que nunca tem mensagem ruim no tarô. O tarô ele está aqui para nos auxiliar, para que a gente enxergue onde não está bem, como a gente fazer as coisas acontecerem de uma forma melhor, Certo. como lidarmos melhor com alguma situação. Essa é a diferença do tarot terapêutico. Por quê? Vou dar um exemplo clássico, né? Então, assim, sei lá, vem um consulente e fazer uma pergunta. Falar, eu tenho uma proposta de trabalho nova. Esse trabalho vai ser bom para mim? Aí eu procuro sempre falar assim, não é melhor a gente pensar de uma outra forma? Pensar como eu posso fazer esse trabalho ser uma bênção na minha vida? Entende a diferença? Uhum. Não que vai dar certo ou não. Eu estou apaixonado. É minha namorada? Deve ser minha namorada? Não. A questão é como eu me trabalho para que eu seja um bom namorado. Então, eu Certo. trabalho com tarô nessa vertente. Então, sempre trabalho Uhum. com nós mesmos, né? Inclusive, nem gosto muito de trabalhar com terceiros, né? Só Sim. trabalho com terceiro quando há um envolvimento direto e mesmo assim tem que ter Uhum. uma pessoa, porque a gente tem que trabalhar nós mesmos, né? O tarô, Claro. ele vem como uma bênção também, que eu chamo de bênção divina, de nos trazer caminho, de apontar caminhos, né? Mostrar Uhum. possibilidades, né? Então, Aconselha, né? É como se fosse um conselho, né? exato. Eu não falo assim, não tenho essa coisa de dizer assim, me perguntam, mas você adivinha aí o meu futuro? Eu não trabalho com essa perspectiva. Uhum. Porque assim, a vida é tão dinâmica, né? É, Uma escolha que a gente faz agora pode mudar o nosso futuro, né? Uma mudança de rumo nesse momento exato. muda tudo. Então, a vida é assim. A vida, eu acredito que nós somos responsáveis pela nossa vida, né? É. Hoje você está querendo uma coisa, amanhã você pode estar querendo outra, né? E muda, né? Tudo muda. Então, eu não gosto de fazer esses decretos, essas afirmações 100%, porque a vida não é assim, né? A vida Não. é possibilidade, a vida é flexibilidade, né?
a gente tem um caminho, a gente pode apontar caminhos, apontar conselhos, ver. Olha, você pode até falar, mas será que o que seria talvez mais interessante para mim, sei lá, de novo, profissionalmente, ficar nesse trabalho ou ir para o outro? A gente pode puxar dois arcanos e ver, olha, pode ser isso, Uhum. esse diz aquilo, mas nunca é assim. A decisão é sempre pessoal. Eu nunca posso decidir pelo meu consulente. Sim, Nunca posso dizer para o meu consulente o que ele tem que fazer. O tarot terapêutico, ele não se propõe a isso. Se propõe tá. a mostrar possibilidades e para que o Uhum. consulente consiga enxergar o todo e fazer melhores escolhas. É por isso que eu falo que o tarot, nesse caminho de autoconhecimento, leva a mais qualidade de vida porque a gente escolhe melhor, porque a gente tem Sim, condições de ter mais consciência e clareza sobre algumas coisas e, a partir disso, fazer escolhas melhores. tá. E a crença das pessoas pode atrapalhar na hora da consulta? A pessoa vai porque a fulano indicou, mas no fundo, ela tem aquela crença, está enraizada, pode influenciar no resultado? Não, não Não, acredito que não. Não, porque quando a gente se conecta com a energia, é como se a gente se conectasse com o próprio inconsciente, né? O tarot, de novo, tá. trazendo para a consciência. Então, o que se é revelado dos arcanos do tarot é essa ideia que está no inconsciente. Às vezes a pessoa não tem essa consciência. Então, por mais que ela tenha alguma relutância, é o mesmo princípio do reiki, né? A pessoa pode, não precisa acreditar no reiki para receber, a energia está ali, Uhum. Tá pode ir lá. com Sim, o mesmo princípio no tarô. Então, claro que a pessoa tem que desejar, né? Eu não posso atender desejar. quem não Uhum. quer, ela tem que querer, né? E quando, antes da minha consulta, eu sempre sugiro, né? Um dos pontos que eu sugiro é para que a pessoa venha né, com a mente aberta e com o coração aberto para ouvir e receber, né? E aí, quando Sim, sim. coisas fluem com mais naturalidade. Mas, às vezes, ela vai ouvir coisas que ela não gostaria de ouvir. E tá É, tudo bem, não há problema é, nisso. Né? De novo, quando a gente pode haver problema se a pessoa tiver um pouco relutante, né? Mas eu acho que não, assim, não acaba não influenciando, não. tá, O tarô vai se apresentar e o inconsciente vai falar de algum jeito. entendi. E deixa eu ver o que tá falando. Eu não entendi. Sim, você falou energia do momento. Ah, energia do momento, é. O tarô pega, ele capta essa energia E do momento. Quando faz uma análise do é, presente, ele consegue captar essa energia que está no presente, né? Então, legal. é, é por aí E mesmo. deixa eu te perguntar, atendimento, você atende tanto online como presencial, tarô? Sim, atendo presencialmente e online, né? E aí, Uhum. muita gente pergunta também, mas tem diferença? Não tem. É claro que Ok. eu, como gosto de pessoas, sempre gosto de estar presencialmente, mas no momento em que vivemos, né, de pandemia, a gente tem que se preservar. Então, eu É, tenho atendido de forma online nesses últimos períodos. Eu vi uma outra exceção, mas por algumas coisas muito pontuais, mas estou priorizando os atendimentos online mesmo. E a energia se conecta do mesmo jeito. A gente monta ali sim. a mesa e o tarô é um triângulo, né? É o tarô, o tarólogo e o consulente. Então, cria esse ciclo energético. A Ah, gente se conecta pelo nome, né? Pelo nome da pessoa e a data de nascimento, eu me conecto. Então, quando eu me uhum. bato no computador, eu estou mentalizando o nome, a data de nascimento. Então, a gente está conectado energeticamente. Então, não muda Tá. em nada, não perde em nada a consulta online em relação, em comparação Muito ao legal, presencial. muito legal. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pessoal, pode perguntar ou deixar mais para o final, né? A gente faz então. Você quer falar mais alguma coisa sobre tarô, alguma história, alguma coisa específica, ou até mesmo dos outros assuntos? O que eu queria fazer é puxar um arcano aqui para a gente meditar juntos, Legal, né? E trazer legal. uma mensagem aqui, né? Para a gente se conectar também junto aqui. Eu vou trabalhar com os arcanos maiores.
E, sei lá, a gente pode pensar em como a gente, nesse momento que a gente está vivendo um momento tão delicado, né? A humanidade, enfim, Sim, né? Vamos fechar no nosso ciclo aqui, nesse tá. nosso grupinho aqui. Como a gente pode, o que a gente pode fazer, como a gente pode lidar com esse momento, né? Como a gente pode tirar lições, Isso, aproveitar esse bacana. momento, tá bom? Muito Vamos fazer bom. isso, então? Vamos Então lá. tá, vou clicar aqui. Se alguém quiser mais uma pergunta, quiser fazer pergunta, a gente vai respondendo no final. Aqui, ó, veio o arcano do enamorado. Vou mostrar aqui para vocês. O arcano do enamorado. Gosto muito desse arcano. Esse arcano fala Uhum. um pouco sobre escolhas, né? Basicamente, ele fala sobre escolhas. Então, eu acho que é um bom momento para a gente refletir e pensar, né? O que temos escolhido para nós, né? Como temos é, escolhido, feito as escolhas da nossa vida? São escolhas puramente racionais? São escolhas puramente emocionais, né? É, o mundo está aí, as coisas estão acontecendo, né? Como a gente lida com essas questões, né? A gente pode se abater, é um caminho, né? De entrar numa energia mais densa, ou a gente pode fazer escolhas de luz, né? Caminhos. Tá. Então a gente está sempre, o tempo inteiro sendo instado a escolher. E aí o convite que eu deixo aqui para gente é que a gente faça as melhores escolhas que a gente puder, de forma consciente. Então, quando chegar alguma questão, nesse momento, né, que a gente está mais reservado, que a gente está num momento muito incerto e muito inseguro, o que podemos fazer para nós, escolher o melhor para a gente e como podemos, através dessas escolhas, contribuir para o nosso meio que a gente vive, né? Então, eu vou deixar o convite aqui para essa reflexão. Fazermos escolhas conscientes, Hum, escolhas com clareza, escolhas com segurança, né? Eu acho que esse é um recado para esse momento para gente. que lindo, bacana. Aí a Nancy está falando aqui que o arcano certeiro para esse momento, que saibamos escolher com sabedoria, exatamente. Muito bacana. E tem mais alguma coisa que você queira falar de outras técnicas? Alguma coisa, alguma história? Fica à vontade, que agora a gente tem um tempinho aqui. Tá, eu queria fazer, antes de fazer a nossa meditação, eu queria fazer esse convite mesmo, né? Para que a gente consiga olhar. Acho que um dos grandes caminhos, assim, e pela minha experiência, e o que eu gostaria de deixar de convite, é que a gente se permita, que a gente olhe para as terapias naturais e olhe para todas as ferramentas que se apresentam para a gente com ouvidos atentos, com olhos atentos, é, se permitindo a conhecer coisas novas, técnicas novas, né? Vou dar um exemplo aqui. Recentemente eu fiz uma sessão de barra de axis. Eu amei, fez toda a diferença na minha vida. Então, assim, a gente Uhum, falou do reiki hoje, a gente falou um pouquinho da reflexologia, um pouco do tarô, e esse é o meu caminho, são as coisas com as quais eu gosto de trabalhar, me identifico muito, né? Para mim, o reiki eu trabalho energético, o reflexologia eu trabalho uhum, física, e o tarô a gente trabalha tudo. Então, mas esse é o meu caminho, mas existem N possibilidades de terapias. Recentemente também sim. passei por terapias do Cone com a Patrícia, também que é uma querida terapeuta também. Enfim, a gente tem N possibilidades de se cuidar, Uhum, N possibilidades de prevenir questões, de tratar questões, mas a gente precisa se permitir, se abrir, né? está Então, aberto para isso. eu fiz esse exercício
alguns anos atrás foi uma jornada, enfim, mas hoje eu sou muito grato porque eu confiei nessas bênçãos, nessas técnicas, confiei em terapeutas maravilhosos com quem eu lidei, né? Nancy, hoje, né, minha parceira de vida, minha Uhum. companheira, é minha terapeuta também, a Patrícia também é minha terapeuta, a Tatiana, enfim, são, né, claro, enfim, a gente tem tantos profissionais, tantas É, pessoas levando amor, levando carinho, levando acolhimento, né? E aí tem sim, tantas possibilidades, e o meu convite é para isso, para que a gente consiga se permitir e viver, né? Se permitir é, se cuidar, se tratar, se rever, se autoavaliar, né? é, Então, esse muito convite, legal. um pouco dessa minha história, e eu queria estender esse convite, né? Uhum. Porque precisa, no fim das contas, Fernando, é isso, a gente precisa de amor, É, acolhimento, cuidado, e o trabalho do terapeuta, ele tá junto das pessoas, né? Eu trabalho uhum. com falam, mas isso cura isso? Eu falo, a cura é um processo seu, eu estou aqui para te auxiliar, né? O que é É, a cura, né? Se a gente for pensar, né, a cura é, pode ser física, pode ser emocional, pode ser as duas coisas, pode ser só mudar um ponto de mental. vista sobre uma questão, enfim, É. A Rosa possibilidades. tá falando aqui, ó, começou comigo. Sim, muita gratidão a Rosa, minha tia querida. Ah, eu também agradeço, assim, a Rosa é uma pessoa que abençoou, né, nossos caminhos, tanto o meu como o do Vinícius, com ela que eu fiz também a formação de yoga, então, assim, eu tenho muito a agradecer. A Paty aqui está falando, todos juntinhos, agregando valor e trazendo amor, mais propósito à nossa vida. Obrigada, Piva, meu tarólogo, obrigada, Fê, por essa conversa. Eu que agradeço. Ai, gente, olha, assim, passa muito rápido, né? Quando a gente percebe, já está acabando o tempo, então eu já quero fazer meus agradecimentos aqui. Gratidão, Vinícius, agradeço demais. Eu acho que, assim, vale ter repeteco, né? Ter bis, porque assim, foi muito rápido. Todas as meninas que passaram aqui, você, está sendo muito rápido, então não está dando tempo de falar muita coisa. Então, nós vamos repetir, né? Escolher um assunto, falar mais sobre esse assunto. Espero que você volte para a gente conversar mais. Sim, claro. É, me fala onde. Hoje a gente não está trabalhando com atendimento presencial, né? Mas quando você atende, em que lugar que você atende? São Paulo. Ali na travessa da Afonso Celso, é a sede da MK, né? Minha sala é lá. Ah, tá. E ali pertinho do metrô Santa Cruz, do metrô. Ah, tá. Bacana. E aqui falando do livro também, amanhã a gente vai ter a Patrícia, né, do Covatic, do método, que vai ser muito emocionante, principalmente para mim, falar sobre isso. E não deixam de ler o livro do Vinícius, que é como que é mesmo o tema do livro? Do câncer. Uma cura para o fim do câncer. Ia ser lindo o livro, tá aí, Vinícius? Olha aqui. Tá aí, leiam, vale muito a pena, são testemunhos e assim, mostra que amanhã a gente vai falar com a Patrícia, amanhã não, depois da manhã, tô falando dia 1º, né? Hoje é dia 30. Então, na quinta-feira, nós vamos falar com a Patrícia sobre o método Kovacic. Então, quero agradecer já essa participação do Vinícius, essas palavras, né, esse incentivo para as pessoas, mostrar o lado dele, mostrar o que ele passou para chegar até as terapias. Eu acho que essa transformação é muito importante, que todo mundo pode ser um terapeuta, né? Todo mundo pode estudar um pouquinho e enviar o amor, que hoje é o que nós precisamos, né? É Então, verdade. agradeço a todos aqui, agradeço a Deus que sempre, assim, essa oportunidade de a gente poder falar um pouquinho, né, que eu abro aqui no Instagram, para a gente falar um pouquinho, divulgar para as pessoas, para saber um pouquinho de cada técnica, né, e que são tão valiosas. Agradeço todo mundo que esteve aqui hoje, minhas amigas que estão sempre dando apoio aqui. Tem umas que estão batendo cartão, estão todas aí. Agradeço a Nancy, a parceira do Vinícius, obrigada, a mamãe do Vinícius.
E a todos, gente, gratidão mesmo imensa por todos, Vinícius. Seu Instagram é @vinipiva, né? Isso, é isso mesmo. @vinipiva. Tem meu site também, que é viniciuspiva.com. Lá também falo um pouquinho do meu trabalho. Tem uns textos também que eu publico, enfim, meus textos autorais. É um espaço lá que dá pra gente se conectar também. Tá. Depois eu vou marcar o Vinícius nos stories. Quero agradecer a todos e que seja bem-vindo sempre, né? Para a gente poder conversar bastante sobre as terapias e quero, assim, ideia das pessoas, de repente, fala mais sobre tarô, a próxima fala mais sobre reflexologia, ou fala sobre o reiki, né? Porque às vezes falta um pouquinho mais a gente entrar no detalhe, né? Não dá para detalhar muito, mas dá para a gente falar um pouquinho mais, né? Sim. Antes Mais da gente algum? encerrar, eu só posso deixar aqui uma meditação que eu queria compartilhar, que é os princípios do Reiki, né? Que Sim, é 5 valores do Reiki, que eu acho que me ajudam muito e eu queria deixar aqui também como um incentivo para claro, as pessoas trazerem para a própria vida, né? Então, claro, é muito simples, mas se a gente conseguir pensar nisso todo dia, pode ser muito valioso e precioso. com Então, certeza. os princípios são, o primeiro deles só por hoje eu não sinto raiva, não sinto raiva. O segundo eu não me preocupo. O terceiro sou grato. O quarto eu sou amoroso e bondoso com todos os seres vivos. E o quinto eu faço meu trabalho honestamente. Então, qual é o meu convite, né? Que todo dia a gente, quando for começar o dia, né, acordou, deu aquela espreguiçada, né, fez as suas orações, e aí você se conecte. Então, você pode repetir isso quantas vezes quiser, pode usar um japamala, pode fazer as suas mãos aqui em movimento de gachô, enfim, do jeito que quiser, não há regra, não há nada, nenhuma obrigação, né? Mas eu vou repetir então, só por hoje eu não sinto raiva, só por hoje eu não me preocupo, só por hoje eu sou grato, só por hoje eu faço meu trabalho honestamente, e só por hoje eu sou amoroso e bondoso com todos os seres vivos. Se a gente conseguir trazer um pouquinho disso para o nosso dia, conseguir trazer esses valores para a nossa vida, com certeza a gente vai estar contribuindo para uma vida melhor, para a nossa vida melhor e também para a vida dos nossos semelhantes, das pessoas que estão ao nosso redor, que a gente ama, e também vibrando melhor positivamente para o planeta. Tá bom? É isso. Nossa, muito lindo. Gratidão, Deus abençoe a sua trajetória. Amém. Fiquei muito feliz de E ter aqui, foi muito gostoso conversar, enfim, eu que trocar agradeço. nessa experiência. Gratidão. Gratidão minha, namastê. Gente, se tiver mais alguma dúvida, vocês vão passando aqui pode passar pelo Instagram para conversar, alguma sugestão para melhorar aqui as nossas lives. Mas eu já agradeço de montão, Vinícius. E na próxima aí, dia 1º, estamos com a Patrícia com o método Kovacic, que vai ser muito interessante. E não podem perder. Então, boa noite, gente. Boa noite a todos. Boa noite, Vinícius. Boa Ficam noite. todos com Deus. E até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau.